Família, só Jesus na causa. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você, com a tua casa e com a tua família, em nome de Jesus. Amém? Que alegria estarmos aqui para mais um dia, e este dia que é um presente de Deus para mim e para você, porque este é o dia que nos presenteou o Senhor. Por isso, festejemos-nos e alegremos-nos nele. Aleluia! E hoje, sábado, o último dia desta semana. Espero que você tenha vivido aí uma semana de milagres, de livramentos, de bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não fique olhando para aquilo que deu errado. Não fique olhando para aquilo que você projetou e não conquistou esta semana. Olhe para o que Deus fez na sua vida. Amém? E ainda não terminou. Estamos apenas começando este sábado, que é o último dia da semana. E creio que ainda hoje o Senhor tem milagres, livramento e bênçãos para a tua vida. Amém? Sejam bem-vindos a esta família Só Jesus na Causa. Não é inscrito ainda? Então não perca mais tempo. Venha se juntar a nós. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações na opção todas e também deixa o like, porque você não vai pagar absolutamente nada por isso. Comente o vídeo porque nos ajuda e muito, e também compartilhe o link do canal aí com outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Você tem como cristão o dever de amar a palavra de Deus. Quem não ama a palavra de Deus não está preparado para morar no céu. Queridos, como cristão genuíno, precisamos amar esta palavra. Precisamos, o momento da leitura, o momento da oração, o momento do nosso devocional, o momento como esse de você ouvir a leitura da palavra, tem que ser um momento mais especial da sua vida. Se não é, o teu coração não está preenchido ainda com Jesus. Vamos lá? João, capítulo de número 13, a palavra de Deus, para mim e você, assim está escrito. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus nos dando aqui uma aula de humildade. Jesus nos ensinando que no reino dele o maior não é o que é servido, mas é o que serve. Essa é uma lição que nós precisamos aprender e carregar para toda a vida. Amém? Então Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, ou seja, dê logo-me um banho. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu lhes fiz agora? Vocês me chamam de mestres e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros.
porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, eu lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, serão bem-aventurados se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade, lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O traidor é indicado. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado em um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que ele perguntasse a Jesus a quem ele se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então o que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e já era noite. Um novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Pedro é avisado. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim, Pedro? Pois em verdade lhe digo que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ou seja, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Queridos, que leitura extraordinária. Se nós olharmos para esta palavra, tiraremos daqui várias lições. Mas a mais importante é que Jesus disse que uma das características dos seus verdadeiros seguidores, dos seus verdadeiros servos, dos seus verdadeiros irmãos, são aqueles que têm amor uns pelos outros. Quando nós amamos, nós estamos manifestando aquilo que Deus, por meio de Cristo, nos ordenou, que é o segundo mandamento bíblico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama, a ausência do amor gera ódio, gera raiva, gera rancor. Então, quando você não ama, você está demonstrando que não é filho de Deus, porque Deus é amor. Então, queridos, precisamos amar até mesmo os que nos odeiam, os que nos perseguem. Disse Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando amamos, ainda que doa em nós conseguiremos perdoar aqueles que nos ofendem. É bem verdade que hoje estamos vivendo, infelizmente, um povo
mesmo cristão dentro da igreja, magoado, ferido, zangado, que não perdoa. E isso não é a marca de um cristão. Pode até ser a marca de um crente, mas cristão, que é o nascido de Cristo, esse ama e em Cristo consegue liberar perdão. Então termine a tua semana desse jeito, amando o teu próximo. Tem alguém a quem te feriu e você tem mágoa, raiva, ódio ou rancor? Então nessa oração agora, vamos liberar perdão. Irmão, já perdoei tanta gente nesta vida. Se eu contasse aqui o testemunho do que eu já passei, tive que perdoar, sabe? Você ia ver que talvez o teu problema é quase nada diante do que eu já enfrentei. E mesmo assim, Deus me levou a perdoar. Um dia, vou parar para contar o meu testemunho e você vai ver, sabe? Tive que perdoar pessoas que tentaram tirar a minha vida. E eu perdoei, porque aprendi com Jesus. Amém? Vamos orar. Papai, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, que palavra tremenda. Senhor, essa leitura, ela sabe, uma lição, como toda a Bíblia, para mim e para aqueles que seguem o Senhor. Papai, estamos vivendo um tempo tão difíceis, meu Deus. Tão difíceis. Estamos vivendo o que disse Jesus em Mateus 24. Que a maldade ia se multiplicar e aumentar tanto que o amor de muitos, ou da maioria, ou de quase todos, esfriaria. Agora, esse amor, Pai, é de dentro da igreja, não é de fora, não é do ímpio. É do povo que segue ao Senhor. Mas aqui, Pai, eu quero te fazer um pedido especial hoje. Primeiro, é que se tem alguém, Pai, que ora comigo nesse momento e que, de repente, aí no mais íntimo do seu coração, existe alguém por quem ele guarda uma mágoa. Que o Espírito Santo leve a memória dele agora, meu Pai, e que seja trabalhado nesse coração o perdão, porque sabemos que sem perdoarmos, Pai, nós não iremos para a eternidade com o Senhor. Pai, que esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã, seja, meu Pai, inspirado pelo Espírito Santo a imitar Jesus, a liberar perdão sobre os seus opressores. Em nome de Jesus, Pai, abençoe. Obrigado por esta semana. Foi uma semana de muitas lutas, desafios, mas assim será até o último dia da nossa vida. Porque o bom mesmo é o que nos aguarda depois daqui. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, obrigado. Eu creio, Pai, que este sábado, que encerra essa semana, será um sábado de milagre, de livramento e de bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, abençoe tua igreja na terra, que nós possamos permanecer de pé, até mesmo em meio às lutas, às tribulações e às dificuldades desta vida, possamos nos manter segurados na tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Creia nesta palavra, leia, releia, extraia para você as riquezas contidas nela, e assim você vai viver um sábado abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o teu sábado, o teu dia, na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. E que nele, em tudo, ele te prospere, em nome de Jesus, graça e paz.